Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do MistoioCast. Eu sou o Osmar, comigo aqui tá o André. E aí, André? Ô, Osmar, tudo bem? Beleza? Ó, dessa vez a gente vai falar sobre medição tridimensional. Já tem um especialista do meu lado aqui. Aí é um pouco da minha área, né? Dá pra Né? gente ter um assunto, acho que ficar um bom tempinho conversando. Tá certo. E para ajudar a gente tem a presença aí de mais um especialista, né? Spacini, vamos lá. Bom dia. Oi, tudo bem, meu amigo? Tudo Como é que bem, você tá? meus amigos? E aí, muito obrigado pela sua presença aqui, Spa. Acho que hoje o papo vai ser bem interessante. A gente vai falar de bastante coisa. E só para a gente começar, você hoje trabalha na linha de tridimensionais, né? Sempre Isso. foi assim? Você sempre esteve aqui? Conta um pouco para a gente da sua trajetória. Da trajetória? Aí. Exatamente. Tá bom, eu estou na Mitsubishi já tem uns 18 anos, mais ou menos. Já passei pela assistência técnica, assessoria técnica, então eu entregava a máquina, fazia entrega técnica de máquinas tridimensionais, outros produtos também. Antes disso, eu trabalhei uns 2 anos e pouco, mais ou menos, num laboratório de calibração. Fiz curso técnico, fiz engenharia. Hoje eu estou na área comercial, trabalhei no showroom, né? Fui para a área comercial hoje. E agora estou cuidando também de um showroom novo que nós temos na filial no Rio Grande do Sul também, na cidade de São Leopoldo. Mas o foco, querendo ou não, é máquina tridimensional, é o que eu trabalhei mais tempo, é o que eu tenho mais experiência, acabo sendo mais conhecido por isso, né? Tá aí. Então, o Spacini pegou, acho que uma boa parte, assim, né? A gente está falando muito sobre as mudanças da linha, os equipamentos novos, tecnologias. Então, o Spacini participou de uma boa fase, né? Exatamente. E acho que a gente vai ter bastante coisa para compartilhar hoje também. Legal. E aí a gente vai falar bastante de aplicação. E aí, para a gente começar, Spa, medição tridimensional. Conta um pouco para a gente como é que funciona a máquina tridimensional, qual que é uma definição aí geral aí para a gente saber um pouco. Tá, então, assim, máquina tridimensional é um conceito já tem bastante tempo, surgiu basicamente do conceito de fresadora. A fresadora é uma máquina de usinagem de 3 eixos. O pessoal teve a mesma ideia, só que em vez de usinar, vou usar para medir, colocar uma palpadora ali. Hoje é bem conhecido, muitas empresas têm, desde pequenas a grande porte. E o conceito é o conceito matemático. A gente trabalha no sistema cartesiano, os eixos x, y, z, a máquina tridimensional funciona da mesma forma. Então, a gente pode dividir a meteorologia assim. Nós temos equipamentos 1D, que medem em uma dimensão. Que é o mais comum, os instrumentos, né? Paquímetro, micrômetro, cada um mede comprimento. Daí a gente começa a evoluir para 2D. Então, temos as máquinas óticas, por exemplo, projetor de perfil, que o pessoal usa muito em linha, é um equipamento 2D. E aí, quando a gente adiciona o terceiro eixo, o eixo Z ali, que é para medir a altura, aí passa a ser o conceito agora da máquina tridimensional. Então, é um conceito um pouco mais complexo, porque apesar da gente ter... Quando a gente adiciona só um eixo a mais ali no 2D, a gente passa a adicionar mais 2 vistas também. Então, 3 vistas no plano cartesiano. Então, é um conceito um pouco mais complexo. Mas a ideia de medição tridimensional veio para substituir muito do que as fábricas faziam de se medir com um dispositivo. Então, antigamente, a gente tinha peças menos complexas. Porque até o projeto era feito todo em papel. Então, tem aquelas imagens antigas que o pessoal era desenhando em prancheta, desenho ortográfico 2D. Então, para você fazer... Só que no mundo real, nada é 2D, tudo é 3D. E os projetos foram ficando mais complexos. Você pega um carro projetado 50 anos atrás e um carro projetado hoje, é muito diferente. Imagina fazer um projeto de um carro hoje, só que todo no papel. É muito complexo. Hoje, com o advento do computador, é possível. E para medir também ficou mais complexo. Então, o pessoal usava muito o advento do dispositivo de controle, passa ou não passa. Muita gente ainda usa. Só que o dispositivo é algo dedicado. Você vai fabricar uma peça, faz um dispositivo para aquilo, e se mudar o projeto da peça ou qualquer outra coisa, você tem que fabricar um novo dispositivo. Então, por isso a máquina tridimensional ficou popular, para substituir esse tipo de medição nas fábricas e melhorar o processo em si, porque as máquinas elas não medem por atributo, né? Elas medem de fato as peças. Então você consegue fazer um controle melhor e até hoje em dia, né? Com a indústria 4.0, a gente poder fazer correção em tempo real em fábrica, ter uma resposta mais rápida da medição. Então, os projetos foram ficando mais complexos e a medição também tem que vir acompanhando esse processo.
E na máquina tridimensional tem muito mercado para a gente explorar, muita aplicação para a gente explorar nesse sentido, né? Um ponto bem legal, né, que o Spacini comentou, até o nosso convidado Gilmar, quando ele falou da trajetória dele, né, nem eu nem o Spacini pegamos essa fase, mas ele falou dos equipamentos mais antigos, né, os CPs, os traçadores, né, então quando ele fala que teve o advento da tecnologia, computadores, ajudou muito, né, aquele trabalho lá de realmente traçar, o computador já auxilia muito, né, nessa entrega de resultados de maneira melhor e mais rápida também. Exatamente. E aí, vindo do que você comentou, a gente pode entender então que uma máquina tridimensional, ela meio que extrai a geometria da peça. Mais ou menos. Poderia ser isso. Sim, de fato. Hoje em dia a gente tem... Nada no mundo é perfeito. Então, por exemplo, a gente vê a superfície dessa mesa aqui, ela não é totalmente plana. Só que quando você desenha, quando você faz o projeto, no projeto tudo é perfeito, bonito. Como no mundo real não é, tudo tem imperfeição. Então a gente começou a trabalhar com tolerâncias para lidar com essas imperfeições. E aí a gente precisa de equipamentos que sejam capazes de reproduzir essa imperfeição matematicamente para nós enxergarmos ela, né? Percebemos como aquilo é de fato. A máquina tridimensional é um equipamento próprio para isso, que ela, por a palpação, ela constrói aquela geometria e mostra para nós como era o projeto nominal, aquilo deveria ser plano, mas como é o real, depois que eu fabriquei a peça, que eu frisei, que eu fabriquei, como ela ficou de fato. Só que ela reproduz de uma forma matemática. E aí, com essa nova forma de enxergar as coisas, nós passamos a enxergar várias coisas que os projetos antigos não previam. Por exemplo, um furo, ele... Num desenho comum, ele vem só pedindo para você controlar o diâmetro. Mas um furo, ele nem sempre tem só o diâmetro. Ele pode estar com erro de forma, ele pode estar ovalizado. E isso pode interferir na montagem? Pode. Então, antigamente, como o pessoal não tinha equipamentos para medir esse tipo de problema, tinha o advento de instrumentos, então os próprios desenhos não vinham prevendo que o furo poderia estar ovalizado. Hoje em dia... Como a gente sabe que aquilo interfere na montagem, aquilo afeta, aquilo precisa ser dimensionado. Então, hoje, a máquina tridimensional é um equipamento próprio para avaliar esse tipo de situação. Então, erros de forma, posição, localização. E os projetos também tiveram que vir melhorando. Por isso que a gente começou a ter que incluir bastante o tema bem popular hoje, o tema do GDIT, que ele vem desde lá do projeto, mas afeta a produção e vai para a qualidade da metrologia também. Exatamente isso que eu ia perguntar. Que como a gente... ele extrai a geometria, a gente sabe que a geometria da peça, na realidade, não é perfeita, a aplicação do GDIT vai muito de encontro com a medição tridimensional. Né? Sim. E é um tema bem atual aí para a gente trabalhar, né, André? Sim, com certeza. Espaço, você consegue falar para nós um pouco sobre o GDIT, então, entender qual seria a definição do GDIT, só para a gente entender essa aplicação nova aí? GDIT nada mais é do que uma língua. No fundo é uma língua. Da mesma forma que você vai na escola para aprender inglês, para aprender a se comunicar com outras pessoas que você não se comunicava antes, o GDIT também é uma língua, só que não é falada, ela é escrita. É uma forma do cliente se comunicar com a engenharia, se comunicar com a produção, se comunicar com a metrologia em qualquer lugar do mundo. Então eu consigo fazer um projeto no Japão e alguém aqui no Brasil conseguir entender esse mesmo projeto sem que as pessoas tenham que se falar ou escrever uma para outra. E como é uma forma de entender o que o produto final tem que fabricar, então eu costumo falar que quem lança o GDIT primeiro é o cliente. O cliente que vai falar o que ele precisa. Então, por exemplo, a gente pode imaginar um caso simples. Essa mesa, por exemplo. Você imagina uma situação onde você vai lá no marceneiro pedir para ele fabricar uma mesa para você. Você, como cliente, você vai ter os seus requisitos. Você vai falar, eu quero uma mesa de 1 metro por 1 metro e eu quero que ela tenha uma altura de 800 milímetros, por exemplo. E aí, mas toma cuidado. Eu não quero que essa mesa fique empenada, eu não quero que ela fique torta. Eu faço questão dos 800 milímetros de altura aí, tá? Mas assim, mais ou menos 50 milímetros de erro aí eu aceito. O marceneiro, o que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar transferir isso que você falou para o papel. Então ele vai desenhar aquilo, vai colocar tolerâncias ali. Então, a questão da mesa está empenada, a tolerância de planeza, a questão da mesa não está inclinada, com a tolerância de paralelismo. A questão da altura, ele pode colocar uma tolerância de posição. A gente entende que, antigamente, quando não existia GDIT, era mais simples. O pessoal só trabalhava com coordenadas cartesianas. E
Qual o problema de você trabalhar com coordenadas cartesianas? Que você tem que pensar sempre na tolerância mais apertada para garantir todo o resto. Então, por exemplo, nesse exemplo na mesa, pô, eu aceito que a mesa fique um pouquinho mais alta, um pouquinho mais baixa, mas eu não aceito de maneira nenhuma que ela fique empenada. Eu não quero que, pô, se cair um copo d'água aqui, vai formar uma poça de água no meio da minha mesa? Não quero. Então, tá. Então, a tolerância para a planeza, ela tem que ser apertada. A da altura, nem tanto. Se o marceneiro trabalhar só com desenho cartesiano, tem que pegar aquela tolerância. O cara aceita no máximo uma barriga de 1 milímetro aqui nessa mesa aqui para o empenamento. Então, eu vou colocar 1 milímetro de tolerância para tudo. Para ele acertar a altura da mesa com a tolerância de 1 milímetro, pensando na ferramenta do marceneiro, que talvez ele use serrote, é difícil ele acertar essa tolerância. Então, para ele conseguir fabricar essa mesa com a medida que você quer, vai ficar mais caro. Agora, se ele trabalha com GDT, talvez fazer a mesa ficar plana não é tão difícil. A tolerância de 1 milímetro, o cara vem com uma plana e consegue deixar a mesa plana. O que é complicado é ele fazer a altura da mesa ficar certa, só com a serra cortando os pés da mesa. Sim. Então, se a altura da mesa, a tolerância for mais aberta e a planeza mais apertada, é mais barato para ele fabricar. Se você imaginar isso no papel, o desenho vai ficar mais complexo. Você começa a imaginar um marceneiro tentando ler um desenho com GDT. É meio difícil. Então, os desenhos ficaram mais complexos, mas no intuito de ficar mais barato a fabricação, ficar mais barato a produção. Então, porque a gente entende que, no final das contas, é uma linguagem que foi sendo aperfeiçoada com o tempo. Mesma forma, se a gente pega línguas que a gente fala, inglês, português, com o tempo elas podem ir ganhando conotações novas, o desenho também. Foi a forma do pessoal, enxerguei, por exemplo, que eu dei do furo antes, enxerguei que a circularidade do furo é importante, ele não pode estar oval. Então, vou colocar isso no desenho. É uma informação a mais que você está colocando no desenho. Os desenhos com o tempo foram ficando mais complexos. E hoje, como todo mundo usa computador, as fábricas, as engenharias no geral, e a gente, como eu falei, todo é em 3D hoje em dia, e o computador te ajuda nos cálculos, então cada vez mais os desenhos vão ficando mais complexos e o GDT veio nessa forma de traduzir a vontade do cliente, só que para o papel. E hoje em dia, ainda mais é sair um pouco do papel e trabalhar tudo no computador, né? Então, usar os arquivos CAD, cotados, o que a gente chama de PMI, que é parar de usar o desenho ortográfico. Inclusive, as próprias normas de GDT vêm incentivando a gente a parar de usar o desenho ortográfico e passar tudo para o arquivo 3D. E a gente tem que... As tecnologias de medição tem que acompanhar, né? Tá aí. E é impressionante a complexidade de aplicar isso também, ainda mais de medir, né, André? Esse conceito de utilizar o toleramento de GDT, né? Exatamente, faz total sentido, né? Principalmente hoje, quando nós pensamos nesse mundo globalizado, como o Spacini comentou, vamos pegar aqui um exemplo, né? O mercado automotivo. São milhares de fornecedores em países diferentes. Países diferentes, tipos de produção diferentes. Então, essa linguagem que é o GDT vai nos auxiliar muito isso. Quando chegar, por exemplo, na montadora, tudo se encaixar da devida maneira, atendendo à requisição do cliente, né? Exatamente. E Spacini, puxando esse tema, né, da complexidade do toleramento e medição, conta pra gente um pouco o que a Mitutoyo está trazendo de novidade na linha de tridimensionais ou de medição tridimensional com softwares que possa atender essas novas necessidades aí de GDT e outras também. Sim. Com a evolução que a gente vem tendo, a forma como nós enxergamos os produtos e passamos isso para o papel, a gente ganha novas dificuldades de fabricar. Os fabricantes de máquinas de usinagem vêm evoluindo para isso. E a medição também tem que vir evoluindo junto. A Mitutoyo, ela vem lançando todos os produtos que ela vem lançando de uns anos para cá já, ela vem pensando nesse requisito. Um requisito importante, por exemplo, as questões de medir em fábrica. Porque vamos voltar para a história da máquina tridimensional. Aquilo surgiu inicialmente para uma solução de fábrica. A ideia surgiu da fresadora, de transformar a fresadora numa máquina que mede. E onde que está o primeiro cliente que precisa medir alguma coisa? Na fábrica. Tanto é que se usava muitos dispositivos de controle. Passa, não passa. Quem que usava aquilo? A fábrica. Então, hoje, cada vez mais, os produtos têm sido desenvolvidos para uso em fábrica, inline, né? Por exemplo, a Mitutoyo, ela vem fazendo adaptações nas máquinas dela para que as máquinas funcionem em fábrica sem ter necessidade
cliente fazer aquelas adaptações, que era a dificuldade que acontecia com os equipamentos anteriores. Em fábrica, por exemplo, nós temos problema de controle de sujeira, controle de temperatura, controle de vibração. Então, por exemplo, as máquinas novas tridimensionais da Mitoy, elas vêm com as escalas. A gente não usa mais aquela escala de vidro ótica, que é comum no mercado. A gente passou a trabalhar com uma escala de indução, que é uma escala absoluta, que ela pode cair poeira, pode cair óleo lá em cima, que vai acontecer em fábrica, e a máquina não vai parar por conta disso. Adaptações de temperatura, a gente consegue colocar a máquina para medir a temperatura da peça e fazer a correção em tempo real. Então, peguei uma peça que saiu da máquina, está quente, mas é uma peça que o controle demora. Ela vai ficar lá dentro da máquina, às vezes, 20 minutos medindo. Ao longo desses 20 minutos, ela vem esfriando. Então, a máquina precisa fazer essa correção em tempo real, conforme a peça esfria. As máquinas hoje da Mitoy, elas todas vêm com isso, já é standard esse acessório na máquina. A questão da vibração, também nós temos as máquinas com a mesa antivibração, que aí você não tem que ficar amarrado com uma fundação na fábrica. Para o conceito de inline, é Smart Factory, que é uma fábrica inteligente, onde você vai querer, talvez, no futuro, mover as máquinas do lugar, mudar o layout para adaptar novos produtos que você vai fabricar. É melhor você ter uma máquina que já está adaptada para você mover ela de lugar e não ter que ficar adaptando o chão, por exemplo, que é um problema. Sim. Então, hoje, a maior parte das máquinas... A maior parte não, todas as máquinas tridimensionais da Mitoy, elas vêm com essas adaptações pensando nesse novo conceito que a gente tem em fábrica. Né? E até para localizar o pessoal que está assistindo a gente, esse conceito de escala absoluta, o pessoal está mais acostumado a ver nos paquímetros, né? E é interessante que a gente trouxe essa capacidade, essa resistência que o paquímetro tem, né, de usar lá do lado da máquina, cheio de óleo e tudo, e agora a gente conseguiu colocar na tridimensional, né? A ideia veio daí, né? Porque quem usa o paquímetro não é meteorologistas, é o operador lá, com a mão, talvez, com óleo, com sujeira, e ele continua funcionando, né? E hoje, né, dentro dos equipamentos dimensionais, eu acho que a tridimensional é considerado um equipamento dos mais versáteis, né? Nós vamos conversar com outros especialistas de outras linhas, né, para ir mais a fundo sobre esse tema. Mas a tridimensional hoje ela tem essa característica, né, Spacini? Por exemplo, pensando numa medição de engrenagem, né? A gente consegue ganhar muito tempo medindo na tridimensional, correto? Antigamente foram se desenvolvendo equipamentos de medição dedicados. Porque eu tinha um problema, eu desenvolvi um produto para medir aquilo. Tinha um problema, desenvolvi outro produto para aquilo. Tridimensional, pelo fato de ser 3D, começou a se enxergar ali e falou, peraí, se eu fizer uma adaptação ali naquela máquina, será que ela não consegue medir isso também? Um exemplo aí que você deu agora é a questão de engrenagens. Antigamente tinha as máquinas dedicadas a engrenagem. Tem até hoje. Mas, engrenagem é um produto 3D. Como tudo que a gente tem na vida é 3D, engrenagem também. E, peraí, por que eu tenho que medir isso aqui só num equipamento dedicado? A máquina tridimensional mede em 3D, ela não vai conseguir medir uma engrenagem também. Então, tem aplicações de máquina para engrenagem. Às vezes o pessoal talvez questione, mas máquinas dedicadas são mais precisas. Existem máquinas tridimensionais mais precisas também. E acessórios que deixam ainda a máquina mais precisa. Por exemplo, aqui no showroom da Mitoy a gente tem a máquina com quarto eixo, com a mesa rotativa. Aquilo é para você ganhar um nível a mais de exatidão, igual uma máquina que era dedicada para aquilo. Só que eu não fico mais com uma máquina dedicada. A máquina tridimensional não fica dedicada, tanto que a mesa é um acessório. Você põe ela na máquina quando você quer usar, quando você não quer, você tira. Perfeito. E a máquina ela não fica dedicada a um produto. De novo, pensando na questão do Smart Factory. A fábrica amanhã quer mudar o produto que ela vai fabricar. Ela não precisa trocar a máquina. A máquina já serve para atender vários mercados, né? É isso aí. Então dá para a gente ver o quão versátil, flexível é a medição tridimensional, né? E, bom, para a gente aproveitar esse papo aqui, a gente vai dar uma olhada no depoimento de um grande parceiro nosso, André Spacini, que é o pessoal da KL. Né? Então, para aproveitar esse dia e esse evento, vamos dar uma olhadinha nesse vídeo que eles gravaram para a gente. Vamos lá? Meu nome é Sérgio Luiz Lenzi, sou diretor do Grupo KL. Estou no mercado há 35 anos na área de calibração, metrologia. Atendemos hoje a empresas de médio e grande porte. Por si, essas empresas garantem o resultado da KL e já dizem a qualidade que a KL fornece para eles. Então é bem importante. A KL hoje tem
17 áreas acreditadas, sendo de maior volume a área dimensional, que onde é a região que a KL está, Paraná e Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o ramo mais forte é parte dimensional, metal mecânico, onde se destaca, e onde nós temos uma exatidão muito forte devido às inovações, equipamentos que nós temos hoje. Também vejo que a importância da metrologia no mercado é muito forte, onde o cliente se beneficia por conseguir produtos de alta qualidade, produtos confiáveis, produzidos por empresas que investem na qualidade, então garante sim um resultado melhor. E isso fez com que a parceria da KL com a Mitutoyo levasse também muita inovação e credibilidade também junto ao cliente, onde ele se sente mais seguro de ter isso próximo dele, né? Então ele adquire normalmente, quando ele adquire o produto da KL, ele adquire Mitutoyo e vice-versa. Então foi uma parceria muito forte, onde resultou um apoio muito grande para a empresa que utiliza a metrologia. Hoje é bem importante isso. Aí, né? Pô, muito bacana, a gente agradece muito ao Sérgio, o pessoal da KL, é bem interessante, muito importante esse trabalho que a gente faz com eles, né? E, bom, a gente viu nesse vídeo mais uma máquina, né? Que é junto que traz essas tecnologias que você falou, da parte da escala absolute, dessa versatilidade. Foi bem bacana a gente ver isso, né, Spa? Inclusive, o próprio serviço que o Sérgio faz lá, ele começou a usar máquinas tridimensionais lá para calibração de dispositivos. Então, você vê que a máquina surgiu da ideia de substituir dispositivos. E hoje os dispositivos precisam ser calibrados em máquina. É um motivo que ele usa a máquina tridimensional de grande porte lá, né? É isso aí. Bom, um assunto bem complexo, muita coisa ainda para falar, né, André? Eu falei para você, dá pra gente passar o dia inteiro aqui conversando, né, Osmar? Exatamente. Então, bom, a gente queria agradecer, Spacini, a sua presença com a gente, o seu tempo. A gente vai para as considerações finais. Se você quiser dar algum comentário, a gente agradece muito o seu tempo aí. Eu convidar o pessoal que não conhece ainda as questões de medição da Mitutoyo. A Mitutoyo hoje ela tem várias filiais, vários showrooms, e em todos os showrooms nós tentamos montar essas aplicações que a gente comentou aqui. A máquina tridimensional é uma delas, outros produtos também. E a questão do GDT que nós temos falado em todos os últimos eventos que a gente vem falando da Mitutoyo. Eventos presenciais, algumas coisas online também, nós temos divulgado muito, porque nós entendemos que o entendimento do que o mercado pede ajuda o pessoal a entender a necessidade que ele tem na fábrica e ajuda o pessoal a enxergar o real valor de uma máquina tridimensional, por exemplo, né? É isso aí. Bom, mais uma vez, muito obrigado, Spacini. Obrigado. Valeu, André, mais uma vez estar aqui comigo. E, bom, obrigado você por ter assistido a gente. A gente fica por aqui. Até a próxima.